Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria de Jesus Crucificado. Estamos juntos agora, neste sábado, neste dia de Nossa Senhora, para continuar essa, vamos dizer assim, uma série que nós estamos fazendo sobre o fim dos tempos. E hoje eu quero partilhar uma experiência pessoal minha. Algo que eu vou te contar que mudou a minha vida. E pode mudar a sua história de vida também. Eu gostaria que você tivesse a mesma experiência que eu tive ouvindo essas palavras. Quando eu ouvi pela primeira vez que jamais, em qualquer lugar do mundo, em toda a história da humanidade, desde o princípio do mundo, Nossa Senhora apareceu por tanto tempo e diariamente como ela aparece em Medjugorje. O que Nossa Senhora tem como plano para esse lugar é um plano para o mundo inteiro. E Nossa Senhora diz: venho chamar o mundo pela última vez à conversão. Depois dessa vez eu não aparecerei mais nesse mundo. E Nossa Senhora vai revelar 10 segredos e vai dizer que depois desses 10 segredos, toda a força de Satanás será destruída. Essas palavras marcaram de tal modo a minha vida que até mesmo aqueles que estavam ao meu redor foram contagiados. Eu tinha um amigo que era ateu, não acreditava em nada de Deus, questionava tudo. E eu mostrei para ele no computador essas mesmas palavras que eu estou dizendo para você. Isso tocaram ele tão profundamente que ele começou a querer ler mais, conhecer, e ele viu os sinais irrefutáveis, os sinais dos cientistas, os sinais do povo que via os milagres acontecendo, como nunca eu ouvi falar antes, em outro lugar na história. E esse meu amigo dizia: mas isso não aparece na televisão? Eu dizia: claro que não. Os inimigos da salvação não querem mostrar isso. E ele ficou tão tocado, viu os sinais milagrosos, sinais científicos, as curas, os milagres, que ele começou a ir para a igreja e mudou completamente a sua vida. Depois entrou para uma comunidade, uma comunidade de aliança, e passou a ser um evangelizador ardoroso. Se o Papa Paulo VI disse que as aparições de Garabandal eram importantíssimo se conhecer a todas as pessoas. Claro que isso foi uma opinião pessoal do Papa, não tinha tido aparição oficial ainda, mas ele deu a sua opinião. Ele sentiu um afeto tal por aquela aparição, mesmo que ainda não tivesse sido aprovada. Ele disse: é importantíssimo que todos conheçam. Assim como João Paulo II, como em Medjugorje, com as aparições de Medjugorje. Ele diz: é preciso dar a conhecer a todos. Ele diz: protejam Medjugorje. Papa João Paulo II diz: eu abençoo tudo que está relacionado com Medjugorje, mesmo antes de acontecer uma aprovação. E algumas pessoas colocaram no comentário do vídeo de Garabandal: irmão, o padre da minha igreja disse que Garabandal não foi aprovada pelo bispo de lá e não é aprovada e tal, então não deve ser ouvida. Entenda bem, meus irmãos, existe uma diferença. A igreja pode tomar 3 posições com relação a uma aparição. Primeira, ela aprova, diz: aqui existe uma ação de Deus. A igreja dá o seu carimbo, assina embaixo. Outra posição, ela pode dizer: aqui existe uma falsidade, um engano diabólico, ou então aqui não é algo divino. Ela desaprova. Ou então a igreja deixa em aberto. Ela diz: nós não declaramos nenhuma coisa nem outra. Não dizemos que aqui tem algo sobrenatural, mas pode ter a peregrinação. A igreja não tem um parecer definido, não afirma nem contra nem a favor. Ela diz: não dizemos que tem algo sobrenatural. São 3 possibilidades. E em Garabandal, a posição, porque existe uma grande perseguição, infelizmente até de pessoas dentro do clero, e isso está comprovado, uma perseguição terrível. Tudo que é de Deus é perseguido, guerreiro. Entenda bem, o que é verdadeiro, o que é de Deus. Se não tiver perseguição, tem alguma coisa estranha. Aí que eu não acredito que é de Deus. Mas a história vai provando a verdade, porque a verdade é um alguém, é Jesus Cristo. Por isso eu insistentemente peço que você que não assistiu o comentário, eu vou colocar aqui os 2 cards. O card do documentário sobre Garabandal,
Nós falamos no nosso vídeo, são mais de 400 mil visualizações, e eu falei do documentário, mas somente menos de 40 mil pessoas viram o documentário de Garabandal. Não é no nosso canal, é no canal próprio de Garabandal, da difusão da mensagem de Garabandal. Vou deixar aqui esse cardzinho, veja esse documentário. Aí vai acabar toda dúvida, você vai ver a verdade passo a passo sendo mostrada e você tira suas conclusões, né? E também quem não viu, claro, o vídeo que nós fizemos sobre Garabandal, veja também. Mas eu acho essencial você conhecer o documentário. Está em espanhol, tem uma legenda pequenininha, mas dá para entender, dá para ler também. É um documentário fantástico, muito bem feito. E vai tirar todas as suas dúvidas. Aí você decide se acredita ou não em Garabandal, mas com conhecimento do que aconteceu. Meus irmãos, Garabandal praticamente se repetiu em Medjugorje. O Papa Paulo VI disse que Garabandal era o maior acontecimento da história, depois da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, é a segunda vinda de Maria a essa terra. E ele não diz que é importante, ele diz, é importantíssimo que todos conheçam. E o Padre Pio diz, quando conhecerem será tarde. Vão conhecer, mas será tarde. Padre Pio dizer uma coisa dessa, Paulo VI dizer uma coisa dessa, e Paulo VI diz, é a segunda vinda de Maria a essa terra, porque Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes. Raras aparições foram tão longas. Existia uma aparição que era quase diariamente, Nossa Senhora de Laus, não sei pronunciar, lá no sul da França, né? Acho que é no sul da França, uma aparição linda, né? Da reconciliação dos pecadores, aprovada. Aliás, eu dou um testemunho para você aqui, se eu não me engano foi o dia 5 de maio de 2009, que eu estava lá na Itália, numa peregrinação para Medjugorje, e eu abri um livrinho, quando eu abri, estava lá, a mesma data daquele dia que eu estava, do ano passado, tinha sido aprovada essa aparição, em 2008. Fiquei encantado, né? Nossa Senhora apareceu muitas vezes, mas ali, como em Garabandal, foi muito especial para o Papa dizer isso. Só que ali foram 2.000 vezes que Nossa Senhora apareceu. Em Medjugorje, foram mais de 15.000 vezes e ainda continua aparecendo. É algo muito especial. Quase todas as coisas que aconteceram em Garabandal aconteceram e acontecem em Medjugorje ainda hoje. Eu quero ver com você aqui, olha só, meus irmãos, muitas pessoas acreditam nas mensagens de Nossa Senhora ao Padre Gobi, porque essa mensagem tem um imprimatur da igreja, tem muitos cardeais, centenas de bispos, milhares e milhares de sacerdotes que fazem parte. Eu conheci um padre que acreditava nas mensagens do Padre Gobi, mas não acreditava em Medjugorje. Eu disse, como assim, padre? Esse padre era muito idoso, conheceu até o Padre Pio. Eu disse, se é nas próprias mensagens do Padre Gobi, ela fala de Medjugorje. Não usa o nome Medjugorje. Mas olha aqui o que acontece. Primeiro ponto, 30 de outubro de 75, Nossa Senhora vai dizer assim, as minhas mensagens tanto mais hão de se multiplicar, quanto mais a voz dos meus ministros se calarem no anúncio da verdade. Você lembra que em Akita, em La Salette, Nossa Senhora disse que o clero iria se deixar muito contaminar. Em Akita ela diz que Satanás ia se infiltrar dentro da igreja até, e arrastando assim, ela diz em La Salette, 1/3 dos sacerdotes, do clero, para a perdição. E infelizmente a gente tem visto isso, né? Muitos ensinando coisas contrárias ao ensinamento da igreja. Nossa Senhora diz, quanto mais os meus sacerdotes se calarem, eu falarei. E ela ainda diz, minha missão de mãe é dar o alimento às almas dos meus filhos. Se cala a voz dos ministros, cada vez mais se abrirá o coração da mãe. E ela diz, eu mesma pessoalmente estarei presente. Depois dessas minhas intervenções, é chegado o momento em que eu mesma me torne presente e opere na igreja da qual eu sou mãe. Isso já tinha acabado, as aparições de Garabandal, foi em 75. Nossa Senhora está prometendo que ela vai se fazer presente de uma maneira especial na igreja. E lá, em 81, quando o Papa leva o tiro, você sabia que quando o Papa levou o tiro em 13 de maio de 81, ele começou a clamar a Virgem Maria, chamar, vem Maria, vem Maria. Uma vez eu ouvi uma pregação do Padre Jonas Abib, nosso querido Padre Jonas, e ele dizia, quando um bispo começa a clamar ao Senhor algo,
O Senhor faz de tudo para atender o seu escolhido, o seu eleito. Imagine o Papa. O Papa começou a clamar, vem Maria. No mês seguinte, começaram as aparições mais longas da história da humanidade. As aparições de Medjugorje, que o Papa João Paulo II tanto amou, tanto defendeu, com tanto zelo e carinho. Ele dizia, se eu não fosse Papa, eu dedicaria a minha vida em morar em Medjugorje e atender os peregrinos para divulgar essa mensagem. Que coisa linda! Ele diz muitas coisas sobre Medjugorje. E o Papa João Paulo II, no dia 13 de maio, leva aquele tiro e nesse dia Nossa Senhora dá uma mensagem. Eis que agora eu venho do céu a esta pobre terra sofredora. Nossa Senhora diz que ela vai vir do céu à terra. Isso, mensagem de 13 de maio de 81. E por fim, olha que coisa bela. Lá na região da Iugoslávia, ainda não tinha sido dividida, ainda não tinha tido a guerra, aliás, Nossa Senhora aparece em 81. Em 25 de junho de 81, falando, sou rainha da paz, rezem pela paz. Esse meu amigo ateu, ele ficou impressionado, porque ele viu que aparecia no céu, em letras de fogo, girando como fogo, as palavras mir, em croata, significa paz, ou mir ladjama, que significa paz aos homens. E todo o povo daquela cidade viu, daquele vilarejo viu. E o meu amigo foi ficando impressionado com aquilo. Em algum momento apareceu um fogo na igreja. Você pode ver aqui a imagem. Esse fogo queimando na igreja. Todos viram de longe. Quando chegaram perto, não tinha nada. Uma outra vez, na Colina das Aparições, pegando fogo, os bombeiros foram e não tinha nada. Nossa Senhora disse, é um sinal, preparando para o grande sinal que vai vir ainda, né? Preparando para o grande sinal que vai vir. Então, como eu disse, lá na Iugoslávia, Nossa Senhora, na ex-Iugoslávia, ela apareceu em 25 de junho de 81, pedindo para rezar pela paz, dando sinais, paz, paz, paz. Tem vez que ela aparecia e só dizia isso. Paz, paz, paz. Rezem pela paz. A paz está em perigo. Ninguém entendia nada. Não existia nenhuma ameaça de guerra. 10 anos exatos depois, 25 de junho de 91, explodiu aquela guerra dos Balcãs. E a Iugoslávia se dividiu em 1000 pedaços, né? Realmente, tudo que Nossa Senhora disse estava acontecendo. E milagrosamente Medjugorje foi protegida. Milagrosamente tentavam jogar bomba naquela praça, naquela igreja tão fácil de atingir. E acontecia que alguma nuvem atrapalhava e não conseguiam jogar bomba. Conseguiram umas 2 vezes. E essa bomba caiu e milagrosamente não explodiu. Eu vou contar mais coisas ainda que meu amigo, que era ateu, viu e ficou impressionado. Mas antes eu quero ler para você, olha o que Nossa Senhora disse ao Padre Gobi, no dia 14 de novembro de 84. Ela vai dizer assim, eu sou a rainha da paz. Sabe onde que essa mensagem foi dada? Na Iugoslávia. Eu sou a rainha da paz. Sobretudo eu peço que recitem o meu rosário. Ela vai dizer, olha que coisa bela, eu mesma escolhi esta terra para aparecer de uma maneira nova, de uma maneira mais demorada, mais extraordinária, para dar-vos um sinal certo da minha materna presença e conforto no meio das vossas muitas dores. Os puros de coração sabem ver-me. Os pobres, os pequenos, os simples sabem ouvir-me. Os humildes, os enfermos e os pecadores, esses me encontram. E se vocês não puderem ir no lugar das minhas aparições por dificuldades e impedimentos, não fiqueis tristes, meus filhos, pois quando rezais ou fazeis penitência e ouvi o meu apelo materno de caminhar pela estrada da conversão e do amor, vocês estão indo espiritualmente ao encontro da vossa Mãe Celeste, que assim se manifesta presente no meio de vós. Claro que o mais importante não é a aparição. Nossa Senhora diz em Medjugorje que se você tiver de escolher de ir para uma missa, receber a Eucaristia, e de ir para um lugar onde tem a aparição de Nossa Senhora, ela diz, escolham a missa. A missa vale mais do que mais de 1000 aparições, ela vai dizer. Ela diz, nunca eu estou tão perto de vocês quando vocês estão perto da Eucaristia.
Claro que o mais importante é Jesus. Ela diz, quando vocês adoram meu Filho no Santíssimo Sacramento, eu estou muito próxima de vocês. O objetivo de Nossa Senhora é nos levar à salvação, aos 10 mandamentos, e só podemos receber a Eucaristia se nós estamos em dia com os mandamentos, se confessando e vivenciando os mandamentos. Claro que o mais importante é os mandamentos, meus irmãos. Tem gente que diz assim, eu não preciso de aparição de Nossa Senhora, não, porque a igreja ensina que a aparição não é obrigado a acreditar. Obrigado é cumprir os mandamentos e acreditar na fé da igreja. É verdade, mas eu te faço uma pergunta. No tempo de Jesus, o obrigado para um judeu era viver os mandamentos também, a lei judaica. Não era obrigado a acreditar em João Batista, um profeta que surgiu anunciando coisas importantes, né? E Jesus vai criticar os fariseus, porque ele disse, as prostitutas e os publicanos, os pecadores, foram atrás de João Batista e se arrependeram dos seus pecados, reconheceram que não estavam vivendo bem a lei de Deus. E vocês, nem para abrir o seu coração para ouvir a pregação de João Batista. Pois bem, João Batista veio preparar a primeira vinda de Jesus. Nossa Senhora está com o espírito e o poder de Elias, por isso Nossa Senhora do Carmo aparece tanto. Ela vem preparar a segunda vinda de Jesus. Ela vem preparar para esses tempos difíceis que muitos estão abandonando a fé. Cuidado, porque se você despreza as aparições da Mãe de Deus, dificilmente você vai ter força nessa prova de fogo que todos os cristãos estão passando. Quem não se consagrar de verdade à Mãe do Céu e não ouvir os apelos dela nesses tempos, dificilmente conseguirá perseverar na fé em Jesus Cristo. Grava bem isso que eu estou falando, guerreiro, guerreira. Não é coisa pouca, não. Por isso o Papa Paulo VI disse, é importantíssimo ouvir o que Nossa Senhora está falando, não só em Garabandal, não só em Medjugorje, mas em todas as aparições, ou que foram reconhecidas, ou que tem um grande respaldo dos santos. Medjugorje, a Madre Teresa de Calcutá dizia, eu acompanho Medjugorje. Ela pediu ao padre Slávico para poder levar 3 questões que ela tinha. Uma era a dúvida se ela fundava a congregação dela num país que perseguia os cristãos ou não. Outro foi um pedido para a cura da AIDS, que acontecesse o mais breve possível. E teve um terceiro pedido que eu não me recordo. Ela diz, sim, eu sigo, acompanho tudo de Medjugorje. O Papa João Paulo II, a mesma coisa. Os padres exorcistas acompanhavam Medjugorje, quase todos unânimes. Padre Francisco Bamonte, Padre Gabriele Amorte, Padre Alexandre Pacioli deu um testemunho lindo uma vez, contando que no exorcismo pegaram uma pedrinha lá do local da aparição de Medjugorje. O diabo começou a gritar irritado e começou a falar em croata, a língua de Medjugorje. Gospa, gospa, com irritação. Gospa significa Nossa Senhora. Entende? O padre Gabriele Amorte, se fosse coisa do inimigo, eles não seriam a favor. Até porque eles veem os frutos, né? O padre René Laurentin, o maior teólogo mariano desse século que passou, ele defendia com toda a força Medjugorje. Ele falava do ciclo de Nossa Senhora. Em Lourdes ela apareceu de manhã, em Fátima ela apareceu meio-dia, e em Medjugorje ela aparece 20 minutos para as 6. 20 minutos para anoitecer. Quer dizer, preparando o momento da noite que nós vamos atravessar antes de surgir o novo dia, a nova aurora. Padre René Laurentin fala isso, e depois eu li um outro artigo dizendo que também não é coincidência que Lourdes era num lugar baixo, Fátima numa planície, e Medjugorje, o próprio nome significa entre colinas, é no alto. É uma crescente que Nossa Senhora está nos preparando para esses tempos e formando o seu exército. Outros sinais que eu nunca ouvi falar na minha vida que aconteceram em outro lugar, a não ser como em Medjugorje. Imagina, meus irmãos, uma vez o menino de 11 anos que via Nossa Senhora, o Yakov, estava preso por soldados comunistas. E, enquanto os soldados cochilaram, ele correu para a paróquia. E ali estava o padre e todo o povo rezando o terço. E o padre pegou ele, colocou ele sentado e ele disse no microfone: Nossa Senhora quer que reze o rosário todos os dias.
as pessoas não ouviram a voz da criança. Ouviram a voz da Virgem Maria. Ficaram impressionados com aquele sinal. Todos se ajoelharam e começaram a rezar o rosário intensamente, com ardor. Pouco instante depois, Nossa Senhora aparece naquela igreja e todos podem ver a Virgem Maria entrando. E ela se vira para todos, dizendo, e ela vem como que flutuando seus pés, como é representada, né, nessa imagem, com essa nuvenzinha, ela parece cinza, que é um sinal de penitência, é um tempo de penitência, como em Akita o anjo apareceu há pouco e disse, se cubram de cinza e rezam o rosário penitente, né, de arrependimento, pedindo perdão dos pecados. Ela veio como nessa imagem. Eu tenho a impressão que aquela música, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, deva ser inspirada nessa aparição. Todos viram Nossa Senhora. E a partir desse dia, todos os dias o rosário é rezado naquele horário na paróquia de São Tiago. Você conhece pelos frutos. Incrível isso! Uma vez, Nossa Senhora, todos estavam na colina e todos viram um grande globo de luz descer do céu. E naquele momento, eles ficaram impressionados e a Virgem Maria apareceu. Eles não viram a Virgem Maria, mas a vidente que estava lá disse que todos poderiam tocar em Nossa Senhora. Enquanto eles tocavam, Nossa Senhora vestida de luz, né, da mão de cada pessoa saía como que uma mancha, né? E eles entenderam que ali era um sinal de que todos deveriam se confessar e se arrepender de todos os seus pecados. Outros sinais, além desses que eu já contei, os cientistas, quando vieram examinar os jovens, disseram que eles param completamente, eles estavam fora desse mundo quando tinham as aparições. A pupila deles ficava diferente, eles não sentiam outros sinais, né? Tudo o que acontecia com ele, a ciência não conseguia explicar, exatamente como em Garabandal. Fizeram todo tipo de testes e alguns cientistas que não acreditavam em Deus passaram a acreditar. Eles viram que no aparelho de radioatividade, quando aconteciam as aparições, o aparelho ficava marcando altíssima radioatividade. Quando acabavam as aparições, voltava ao normal. Eles diziam, se fosse radioatividade normal, todos nós deveríamos ter morrido. Impressionante, meus irmãos. Mas além de todos esses sinais, milagres, curas extraordinárias, muito milagre de cura acontecendo em Medjugorje, muito milagre de curas físicas e curas espirituais também. Mas o maior milagre de Medjugorje é que em nenhum lugar do mundo existem tantas confissões diariamente. São muitos padres, não tem espaço, construíram muitos confessionários, mas não cabem algumas vezes. Muitos padres todos os dias atendendo confissão. É o lugar onde acontecem muitas conversões. Muitas pessoas descobriram sua vocação sacerdotal, hoje são padres, porque tiveram uma experiência ou indo lá, ou lendo as aparições de Medjugorje. Eu sou um desses. Né? As nossas madres se conheceram e fundaram o Instituto Hesed numa viagem para Medjugorje. E lá Nossa Senhora se manifestou a Madre Jane, falando sobre o Instituto Hesed. Deus formou muitíssimas comunidades, obras de caridade, para com os viciados, para com os drogados, várias comunidades de vida, comunidades religiosas, comunidades de aliança, surgiram lá em Medjugorje. Experiências que pessoas tiveram lá em Medjugorje. São inúmeros os testemunhos de conversão. Jesus diz, uma árvore má não pode dar bons frutos e uma árvore boa não pode dar maus frutos. Vocês conhecerão pelos frutos. Mas você pode se perguntar, mas irmão, afinal de contas, qual é a mensagem principal que a Rainha da Paz vem deixar para cada um de nós? Como eu disse, parece muito com Garabandal. E a 6 jovens Nossa Senhora aparece lá nesse ano de 1981. 24 de junho ela aparece ao longe com o menino Jesus, mas só vai falar com eles no dia 25 de junho, que ela diz que é o primeiro dia oficial, o dia que deve ser comemorado, o dia da Rainha da Paz. E nesse dia ela aparece para os jovens, né? E os 6 jovens que vão ver Nossa Senhora são a Ivanka, a Miriana, a Vitska, a Maria, o Ivan e o Yakov.
Ivanka significa Joana, né? Ivan significa João, Yakov significa Tiago, na língua deles, croatas. E a maioria deles tinha entre 16 e 17 anos, e o meninozinho Yakov tinha de 10 para 11 anos, no início das aparições. E a esses 6 jovens, Nossa Senhora começa. E ela vai mostrando muitas coisas, convidando à conversão, avisando para rezar pela paz. Durante um período ela revela a sua vida, principalmente para Vitska. Ela vai mostrar para os videntes como que fosse uma tela, né? Como numa visão, todas as fases da vida de Nossa Senhora, né? E eles vão ver como fosse um filme, a vida da Virgem Maria. E a Vitska anota tudo num caderno. E na data que Nossa Senhora autorizar, ela vai poder revelar, ela vai poder mostrar a vida de Nossa Senhora para a humanidade inteira. Eu creio que deve estar muito perto, né, dela fazer isso. Em alguns momentos ela mostrou para os jovens o céu, o inferno e o purgatório. Não só o inferno como em Fátima, mas ela mostrou também o purgatório e o céu. Ela diz que um pequeno número de pessoas vai diretamente para o céu. Né? Infelizmente, um pequeno número morre totalmente puro, totalmente santo, preparado para o céu. A grande maioria vai para o purgatório. Está garantida a salvação, mas ainda tem que se purificar, né? Existem, como os santos ensinam, ela diz também, como a igreja ensina, existem graus diferentes no purgatório. Alguns ficam muito tempo no purgatório, outros ficam pouco tempo. É importante rezar por eles e não esquecer os parentes que provavelmente estão lá. Ela diz, a grande maioria vai para o purgatório. Pouquinhos vão direto para o céu, mas ela diz uma palavra triste também. Ela diz, muitos vão para o inferno. Graças a Deus, a maioria vai se salvar para o purgatório. Um pequeno número vai para o céu diretamente, mas muitos vão para o inferno. E ela diz que quer salvar os seus filhos a todo custo. E ela mostra que Satanás existe. E ele luta também por cada um de nós. Deus luta junto com a Virgem Maria, os santos e os anjos, mas Satanás e os seus também lutam pela perdição de cada alma. E Nossa Senhora fala dessa grande batalha que existe. Nossa batalha não é contra homens de carne e sangue, diz em Hebreus 6. É contra os espíritos das trevas espalhados nas regiões celestiais. É uma briga intensa que nós vivemos. Por isso Nossa Senhora quer formar esse exército. E algo que pode talvez resumir um pedido de Nossa Senhora em todas as suas mensagens é uma carta que é enviada ao Papa, João Paulo II. Nessa carta é dito a mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz que Satanás pediu 100 anos para provar a igreja, ameaçando que iria destruí-la. E Deus disse que ele não conseguiria, está na promessa. As portas do inferno não vão prevalecer, mas iria sim atacar muito. Deus autorizou. E todo esse período está sob um sinal forte de um ataque de Satanás. É um tempo de muita dificuldade, todos podem perceber isso. E a gente está chegando no auge desse tempo, no auge dessa provação. E Nossa Senhora vai dizer nessa carta ao Papa que mandaram, resumindo as mensagens, quando esses segredos que foram revelados em Medjugorje acontecerem, toda essa força de Satanás será destruída. E ele não poderá mais agir nessa terra. Todos os demônios serão precipitados. No Padre Gobi ela também diz isso. Será feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Venha a nós o vosso reino. Vai poder existir pecado? Sim. Vai existir livre-arbítrio? Sim. Ainda não é a glória final, não é a ressurreição, o juízo final, não. Porém, é muito mais difícil pecar, porque o inimigo não agirá mais nessa terra. Que promessa maravilhosa, é o que ela diz em Fátima, do triunfo dela, do tempo de paz, é o que ela diz em várias aparições. Ela diz, Nossa Senhora, em Bom Sucesso, no Equador, ela diz em muitas outras aparições que virá um tempo maravilhoso. A Miriana diz, não tenham medo de ter filhos, porque os filhos de vocês viverão um tempo maravilhoso, né? Claro que vamos atravessar essas dores de parto, porém, o que nos espera é algo maravilhoso. Mas ela diz que antes desse tempo maravilhoso, vão acontecer esses 10 segredos.
Antes desses 10 segredos, Satanás está violento, sabe que resta pouco tempo para ele, e ele tem destruído famílias, tem causado guerras, confusões entre os grandes, os poderosos desse mundo. E uma vez, Nossa Senhora, isso está na carta para o Papa, uma vez a Miriana estava esperando Nossa Senhora e apareceu Satanás. Como diz em 2 Coríntios 11, vestido como se fosse um anjo de luz. Ele apareceu enganando, tentando enganar, como se fosse a Virgem Maria. E começou a oferecer prazeres do mundo, riquezas. E ela percebeu pelo olhar e pelas propostas, ela disse não, começou a sentir uma presença terrível, um medo terrível. E quando ela estava ao ponto de desmaiar, Nossa Senhora apareceu e disse: me perdoem, meus filhos, mas é necessário que vocês saibam que Satanás existe. Ele tem agido nesse mundo como nunca antes. Ele é o responsável de toda essa destruição, toda essa divisão. Vocês precisam se proteger contra ele. Vocês precisam batalhar contra ele. E Nossa Senhora vai ensinar 5 armas. Posso deixar o cardzinho aqui explicando as 5 pedrinhas. Nós já explicamos diversas vezes como vivenciar e vamos ficar devendo para você um vídeo só sobre o jejum. Muita gente tem dúvida como fazer o jejum concretamente. Papa João Paulo II, depois das aparições de Medjugorje, ele vai fazer uma exortação muito forte sobre o jejum, dizendo todas as outras religiões do mundo jejuam, e nós, católicos? Neste século que Satanás disse que ia aprovar a igreja, na visão de Leão XIII, aqui no Padre Gobi, em Medjugorje, realmente o jejum foi tirado. E o Papa João Paulo II questiona isso, numa homilia, se eu não me engano, em 94, 97, não me recordo exatamente. Então, Nossa Senhora pede o jejum, como os primeiros cristãos faziam e sempre foi feito nos 19 séculos da igreja, a pão e água, quarta e sexta-feira. Ela vai pedir o rosário completo, ela vai pedir a leitura da Bíblia, ela vai pedir também a confissão, pelo menos todo mês. Mas, irmão, a igreja exige que a gente se confesse uma vez por ano ou quando a gente cometer um pecado mortal. Eu sei, isso é o mínimo, mas Nossa Senhora está dizendo, e aliás o catecismo diz, recomendamos vivamente que se confesse com frequência, não só uma vez por ano. E Nossa Senhora diz que o remédio para a igreja, principalmente no Ocidente, vai ser a confissão mensal. É necessário, Nossa Senhora está pedindo. E no Padre Gobi ela diz, se possível, até semanal. Irmão, o padre não vai querer confessar a gente. Tem padres que entendem o valor da confissão, como São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, que ficava 15 horas direto no confessionário, às vezes mais. Um modelo dos sacerdotes, que é o Padre Pio, dedicava horas e horas se confessando. Assim foram os sacerdotes que entenderam o valor da confissão. Mas, infelizmente, muitos padres não foram bem formados. Não julgue, não condene, não acuse. Mas se o padre da sua paróquia tem dificuldade, você pode procurar outros padres, não tem problema nenhum. Uma vez confessa com um, outra vez confessa com outro, né? Com um padre pode ser o seu confessor, pode te confessar e não ser exatamente o diretor espiritual da sua alma, né? Então você deve procurar a confissão frequente nesse mundo difícil que nós vivemos. E também a Nossa Senhora faz a recomendação da pedra mais importante, a Eucaristia. Todas as outras estão se preparando para viver bem a Eucaristia. Sem a Eucaristia nada tem sentido. O centro de todas as aparições de Nossa Senhora é a Eucaristia, sempre. Ela quer levar para o seu Filho Jesus na Santa Eucaristia. E ela também recomenda que no combate espiritual você faça uso mais frequente de objetos sacramentais. Em primeiro lugar, os sacramentos, os 7 sacramentos bem vividos. Mas objetos sacramentais fazem Satanás fugir. Aliás, no início das aparições, a vozinha da Vitska, né, disse a ela, olha, acho que no 3º dia, leve aqui água benta. Quando aparecer, você vai jogar. E diz assim, se for a Virgem Maria mesmo, fique conosco. Se for o inimigo, vá embora. E ela jogou água benta. E quando jogou, Nossa Senhora deu um belo sorriso para ela. Né? Então, se fosse o inimigo de Deus, o inimigo não suporta água benta. Iria embora com certeza. Mas até nisso, Nossa Mãe do Céu dá o sinal. Sacramentos em primeiro lugar, Eucaristia. Mas ela pede que usemos mais frequentemente a água benta.
Usemos o crucifixo abençoado, medalhas, medalha milagrosa, medalha de São Bento. Nossa Senhora pede que nós usemos armas no nosso combate espiritual. Se Nossa Senhora mostra um problema, é porque ela tem a solução. Se ela mostra a gravidade do perigo, se ela mostra uma armadilha na sua frente, é porque ela quer te tirar desse perigo, te fazer desviar desse caminho de treva, de escuridão, de armadilha de Satanás. Por isso ela fala desses 10 segredos. E lá está escrito para o Papa João Paulo II nessa carta. Os 10 segredos serão 10 castigos para a humanidade. Na verdade, os 3 primeiros não são exatamente castigos, mas um aviso, uma advertência para a humanidade inteira. Os 2 primeiros serão coisas que acontecerão lá em Medjugorje. Quando a vidente Miriana viu pela primeira vez o primeiro segredo, ela começou a chorar muito e disse a Nossa Senhora: por que vai ser assim tão rápido? E por que Deus tem um coração tão duro e faz isso? E Nossa Senhora, com calma, diz: Deus não tem um coração duro. Deixa eu ver aqui como Nossa Senhora diz. Tudo vai acontecer, mas Deus não tem um coração duro. Vocês não devem temer, pois eu estou aqui. Lembra que aqui no Padre Gobe ela promete: as famílias que se consagram a ela, que rezam o cenáculo, rezam o rosário, estarão protegidas no tempo do castigo, sob o manto de proteção dela. Entende por que esses vídeos você deve divulgar e deve ser um apóstolo, não só para a sua família estar protegida, mas para todos entrarem no coração de Maria nesse tempo difícil? Nossa Senhora vai dizer: depois da realização desses segredos, o poder de Satanás será destruído. Em outra ocasião, a Miriana vai dizer: mas por que as pessoas vão para o inferno? E por que Deus, que é tão bom, não impede das pessoas irem para lá? Nossa Senhora diz: as pessoas que vão para o inferno já não querem receber mais qualquer ajuda de Deus. Se obstinaram no mal, né? E Nossa Senhora vai mostrar isso. Em outra ocasião, ela vai dizer assim também: eu desejaria que o Senhor me permitisse esclarecer ao menos em parte os segredos, mas já são muitas as graças que Ele oferece. Pensam como é pouco que vocês oferecem a Ele. Quando foi a última vez que vocês renunciaram a qualquer coisa pelo Senhor? Não desejo censurá-los no futuro, mas desejo ao invés convidá-los ainda mais à oração, ao jejum e à penitência. Não adianta querer saber do segredo só por curiosidade, né? E ela revelou que os 2 primeiros segredos são coisas que vão acontecer lá na cidade de Medjugorje, como um aviso para o mundo inteiro. A vidente Miriana, outro milagre. Isso meu amigo, quando viu, ficou impressionado. Ela recebeu de Nossa Senhora um pergaminho, que é um pano, um papel, algo que não existe nesse mundo. Foi levado para um laboratório na Europa, fragmentos desse pergaminho, e os cientistas disseram: não sabemos que material é esse. Não existe sobre a Terra isso, né? E nesse pergaminho estavam escritos os segredos, os 10 segredos. Mas ela não tinha medo, porque quando ela mostrou para algumas pessoas, Nossa Senhora disse que não tivesse medo de mostrar, que as pessoas não conseguiriam ler. E não conseguiram ler. Algumas viram os 10 mandamentos, um salmo, né? Mas Nossa Senhora disse que ela deveria escolher um sacerdote para mostrar a esse sacerdote quando fosse a hora de revelar. Miriana já sabe a data dos 10 segredos que devem acontecer. Quando faltarem 10 dias para acontecer o primeiro segredo, ela vai mostrar, ela já escolheu o padre Petar, né, que já tem 76 anos, se eu não me engano, e esse sacerdote vai ler essa mensagem de Nossa Senhora e, na verdade, 10 dias antes eles vão ficar em jejum, durante 7 dias em jejum e oração. Quando faltarem 3 dias para acontecer o que está profetizado no segredo, ela vai mostrar para o sacerdote, que vai dizer para o mundo inteiro. Na época a internet não estava assim tão a todo vapor, né? Estava começando, e Nossa Senhora simplesmente disse: não se preocupe, porque todos vão conhecer, todos vão ficar sabendo. Então hoje a gente entende isso, né, através da internet, e Nossa Senhora diz que 3 dias antes vão ser anunciado cada segredo. E os segredos têm uma distância pouca entre um e outro, talvez algo de 1 ano ou menos, ou alguns meses entre o intervalo não será grande. O terceiro segredo será um grande sinal, como ela prometeu em Garabandal, um sinal permanente, perpétuo, indestrutível, que Deus vai deixar nas colinas de Medjugorje até o fim do mundo. Todos poderão tocar, poderão gravar, né?
Nossa Senhora vai deixar como um sinal para os ateus, mas ela insiste. Não esperem o grande sinal acontecer, porque será tarde demais. Como assim será tarde demais? Ela diz que vai ser pouco tempo para conversão. Conversão não é de uma vez. Você, guerreiro, que está na luta conosco, que conseguiu deixar o álcool, que conseguiu deixar prostituição, conseguiu deixar pornografia, masturbação, adultério, conseguiu vencer a ira, conseguiu viver mais manso e humilde como Jesus, é uma luta intensa. Depois que alguém se envereda no caminho do vício, é uma violência que se faz para poder cortar o pecado. Quem vivia na idolatria de outras religiões falsas, vivia na idolatria do dinheiro, não é fácil ter segurança em Deus de uma hora para outra, vencer o vício de uma hora para outra. Por isso Nossa Senhora diz, muitos vão ver o sinal, vão acreditar que Deus existe, mas não vão se converter. Não vão se decidir contra o pecado. Não vão mudar de vida. A hora é agora. Nossa Senhora insiste com isso. E ela diz que depois do terceiro, os outros 7 segredos serão castigos para a humanidade. O 9º e o 10º segredo são coisas muito graves que não vão deixar de acontecer, mas podem ser diminuídos pelas orações e pelo jejum. O 7º segredo, algo muito grave, ele foi amenizado. A metade dele não vai acontecer, vai deixar de acontecer graças à resposta de jejuns e de orações dos pedidos de Nossa Senhora. Por isso Nossa Senhora está formando esse exército, porque muita coisa ainda pode ser evitada. Antes desse triunfo de Nossa Senhora, nós estamos vendo um triunfo do inimigo, um aparente, temporário, breve triunfo do inimigo, mas esse triunfo do mal pode ser muito menor se nós obedecermos ao apelo da Mãe do Céu. E como eu disse antes, Nossa Senhora só mostra o perigo, só mostra o problema para poder dar a solução. Eu quero que você entenda que não é só em Medjugorje que ela está falando de algo muito grave. Não é só em Medjugorje, mas é nas Escrituras Sagradas e na próprio catecismo da igreja, está lá, não lembro agora exatamente, vou pedir para a irmã colocar aqui o número do catecismo, onde fala dessa provação derradeira da igreja. A igreja não vai entrar num triunfo sem passar por essa prova, imitando o seu esposo, né? Jesus passou pela cruz, a igreja está passando pela cruz, e também os santos têm profetizado isso, muitos santos, e outras aparições de Nossa Senhora. Aparições já aprovadas, já reconhecidas, têm falado dessa infiltração do inimigo dentro da igreja. A aparição de Akita no Japão, comprovada, aprovada, até pela ciência foi examinado os milagres que aconteceram. Nessa aparição, Nossa Senhora diz, parecido com o que ela disse em Fátima. Lembra do que Nossa Senhora disse em Fátima? Quando ela fala na segunda parte do segredo, muitas nações serão aniquiladas. A palavra aniquilada significa destruída completamente. Muitos dizem, não, é simbólico. Foi quando a União Soviética espalhou pelo mundo, aniquilou os países porque se tornou tudo um país só. Não, gente, não se engana não. O Papa Bento XVI disse muito claramente, 13 de maio de 2010, aqueles que pensam que a mensagem de Fátima, a mensagem profética de Fátima, já se concluiu e ficou no passado, estão muito enganados. Estão muito enganados mesmo, porque o que ela diz em Fátima, ela diz em Akita, e o cardeal Ratzinger, que vai se tornar Bento XVI depois, e o bispo de Akita vão dizer, é a mesma mensagem de Fátima, é a mesma mensagem. E o que ela diz em Akita? Ela diz, grande parte da humanidade vai perecer. Muitas pessoas, grande parte da humanidade vai morrer nesse grande castigo que vai vir. Basta ler. Está provada pela igreja. Não é invenção não, gente. A Escritura diz a mesma coisa. Os santos dizem a mesma coisa. Grande parte da humanidade. Você tem noção do que é isso? É um castigo imenso que está vindo e as pessoas estão se divertindo, brincando de ser cristão. Por isso eu partilho com você que essa aparição de Medjugorje me deu uma sacudida, me ajudou a acordar um pouco mais. E o Senhor quer te ajudar também. Existe ainda solução para muita coisa. Outra aparição de Nossa Senhora também é a aparição de La Salette, aprovada pela igreja, muito perseguida.
O segredo de La Salette foi muito perseguido. Graças a Deus, um padre francês, se eu não me engano, ou belga, descobriu o original do segredo de La Salette. E hoje está provado que o segredo de La Salette é verdadeiro. Muita gente persegue o segredo de La Salette. Perseguiram Melania e Maximino, as crianças que foram santos. Querem dizer que eles eram doidos. Primeiro eles eram normais, depois ficaram doidinhos. Pessoas dentro da igreja atacam o segredo de La Salette. Graças a Deus, esse padre encontrou o documento original. E hoje o segredo de La Salette precisa ser conhecido. E ela fala desse ataque ao clero, dessa infiltração dentro da igreja, desse castigo que a gente está às portas, né? Eu quero dizer para você também uma outra profecia que me marcou demais. Exatamente um século antes das aparições de Medjugorje, num país, lá na Espanha, numa cidade chamada Lérida, né? Nesse lugar aconteceu essa revelação profética que o Papa Leão XIII vai divulgar muito, essa revelação. O que é que diz ali? Que exatamente 100 anos depois, um Papa vai ser atacado. Vão tentar tirar a vida do Papa de uma maneira cruel. Várias vezes vão tentar. Não sei se você sabe que além de 81, em 82 também tentaram esfaquear o Papa João Paulo II. Infelizmente foi um padre tradicionalista, rigorosíssimo, dizia que João Paulo II era progressista, era a favor do marxismo. Agora vê, foi perseguido por um lado e agora por outro. E enfiou a faca em João Paulo II. Em 12 de maio de 82, isso só foi conhecido depois da morte dele. Ele não quis que falassem antes, né? Para não criar confusão, não criar alarde. E nessa profecia vai dizer, vão tentar várias vezes contra a vida dele, mas não vão conseguir. E vai dizer, e o Papa que foi o seu antecessor será sacrificado sem piedade, né? Esse vão conseguir matar. E eu já falei com você outras vezes a morte de João Paulo I, como foi estranha, né? É algo a se falar em outra ocasião com calma. Porém, João Paulo I e João Paulo II diz essa profecia. Esses dois papas terão o mesmo nome. Esses dois papas terão o mesmo nome. E vai profetizar o tempo difícil que vai vir. E exatamente isso foi em 1881. Em 1981 acontece tudo isso. E vai dizer que quando isso acontecer, está muito perto dessas trevas descerem à igreja. O Padre Gobi Nossa Senhora diz também que depois da morte de João Paulo II, essas trevas começariam a tomar conta da igreja. Né? Estamos vivendo esse tempo profetizado. Eu termino dando uma dica, porém eu peço que você tome muito cuidado. Quando você lê o segredo de La Salette, aprovado, é muito difícil de interpretar. Lendo o Padre Gobi, lendo Medjugorje, a gente consegue ter uma noção um pouco melhor, né? Também eu quero dizer um homem que viveu nessa cidade de Lérida, chamado Beato Francisco Palau Iqué, um carmelita, que vai fazer uma grande profecia desses tempos que estamos vivendo. Tudo que ele falou, ele acertou em cheio, e as aparições de Nossa Senhora confirmam. Se você pesquisar sobre as profecias de Francisco Palau, que era um padre exorcista, que ele sugeriu de surgir essa associação dos exorcistas, por isso o Padre Gabriel tinha ele como seu inspirador, né? O Frei Francisco Palau, esse beato, ele vai profetizar, dentre muitas coisas que não dá tempo de falar aqui, que Deus vai fazer surgir um grande exército dos apóstolos dos últimos tempos. São Luís profetizou isso, em La Salette Nossa Senhora profetizou isso, e o exército de São Miguel, eu acredito que é também o cumprimento dessa profecia. Nossa Senhora está protegendo, Nossa Senhora está preparando, Nossa Senhora está fortalecendo um exército para lutar. Guerreiro, eu sei que a luta não está fácil não, mas Deus está te educando, te amadurecendo, Deus está te dando força, te dando cada vez mais experiência com a palavra de Deus, experiência com o rosário, com a Virgem Maria, com Jesus na Eucaristia. Deus está amadurecendo o seu amor à igreja. Toma cuidado, porque estão surgindo seitas aí, que se dizem católicas, atacando todo o clero, atacando. Sabemos das profecias, sabemos que existem muita coisa errada, mas precisamos respeitar os nossos pastores. Não obedeça. Aprendi com São Francisco de Assis. Como saber se obedeço ou não?
Tudo que eu tenho um voto de obediência. Aquilo que é mandado deve ser obedecido, mas nunca quando estiver ao contrário da lei de Deus. Aí o superior não é um representante de Deus. Então, muito respeito aos bispos, aos sacerdotes, e não obedeça um sacerdote que diga que tal coisa que é pecado não é pecado. Um bispo que diga que o que é pecado não é pecado. Conheça o catecismo. Ame a Santa Igreja. Deus está formando um exército que ama a Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nossa Senhora está presente no meio de nós. Ela diz assim em Medjugorje: se Deus permitisse, eu apareceria em cada casa. Mas já são muitas graças que Deus está dando para vocês e vocês precisam aproveitar. Nossa Senhora se faz presente, ela promete que quem reza o texto e faz o cenáculo com ela se faz presente fisicamente, não somente espiritualmente, com seu corpo glorioso. Ela diz que quando você adora Jesus na Eucaristia, onde está o corpo de Jesus ressuscitado, ela está também presente, como um sacrário para estar junto com o seu filho, consolando ele de tanto desprezo das pessoas. Nossa Senhora e Nosso Senhor estão próximos. Nós precisamos nos consagrar a esses dois sagrados corações. A Bíblia fala dos apóstolos dos últimos tempos. Não, a Bíblia fala das duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Essas duas testemunhas são a referência de Elias e de Enoque, que subiram ao céu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, dois subiram ao céu: Jesus e Maria. Os santos estão no céu, mas eles não têm o corpo glorioso. Jesus e Maria já. Os dois corações estão batendo, vivos, fisicamente, com o corpo glorioso. Por isso, alguns interpretam que as duas testemunhas que é dita no Apocalipse são os dois sagrados corações de Jesus e de Maria. Jesus vivo na Eucaristia e Maria aparecendo em tantos lugares para socorrer os seus filhos. Vamos ouvir esses dois corações que vão salvar a humanidade nesse tempo. O sonho de Dom Bosco são as duas colunas, que é o coração de Jesus e o coração de Maria. Quem entrar nesses corações, e através do coração de Maria que nós entramos no de Jesus, quem entrar nessa arca da salvação estará salvo. Coloca a sua família nessa arca. Eu repito, consagra a Nossa Senhora, não só com a consagração simples, a consagração ensinada por São Luís Maria, que é a mais perfeita. Esse é o tempo, guerreiros. Deus está formando o exército. Você está entendendo por que eu estou fazendo esses vídeos? Você está entendendo por que desse exército de São Miguel não parar um instante? Nós precisamos trazer todos para a proteção do coração de Maria. Não basta a nossa família. Precisamos compartilhar, precisamos divulgar as mensagens da Mãe de Deus, porque os tempos são maus. O inimigo não para, nós não podemos parar. Deus está nos dando força. Deus está derramando uma efusão do Espírito Santo sobre aqueles que querem lutar por eles, sobre aqueles que querem fazer parte desse exército de escolhidos da Mãe do Céu. Muita gente está saindo das trevas de grandes pecados, como no tempo de João Batista, as prostitutas e os cobradores de impostos, os ralé, os pecadores daquele tempo, se convertiam com João Batista. Hoje, muitas pessoas na lama do pecado estão ouvindo a voz de Nossa Senhora, estão fazendo parte desse exército que Deus está formando e sendo instrumento de salvação de almas. Não fique parado. Divulga para todo mundo as aparições de Nossa Senhora. Não deixa de ver aquele vídeo Cascata Inesgotável que nós colocamos no início, né? Não deixe de ver o vídeo de Garabandal, de Fátima que nós falamos. Podemos colocar o cardzinho aqui para você ver também. Não deixe de estar informado, de ouvir e de obedecer à Mãe do Céu. Eu queria pedir para você que você, como um propósito depois de ver esse vídeo, além de divulgar para muitas pessoas, para que conheçam as aparições de Medjugorje, que são muito atacadas por Satanás, ele tem ódio dessas aparições, não tenha dúvida, né? Até nos exorcismos ele fala isso. Ele tem ódio dessas aparições. Então eu queria pedir que você, como um propósito, depois desse vídeo, atenda ao pedido de Nossa Senhora, não só das 5 pedrinhas, que nós já temos falado isso e trabalhado. Eu quero pedir que você possa usar mais na sua casa e com você
objetos sacramentais, abençoados pelo sacerdote, pela Santa Igreja. Faça isso. Esse é um pedido de Nossa Senhora, dentre muitos em Medjugorje, para se proteger espiritualmente do inimigo. Use objetos sacramentais, crucifixo, medalha milagrosa, claro, tudo no equilíbrio, né? Mas não tenha vergonha da sua fé, guerreiro. Não tenha vergonha da sua fé, guerreira. Eu queria pedir aqui que você deixasse aqui no comentário se você já entendeu que todas essas aparições de Nossa Senhora, todas elas juntas, não valem uma Santa Missa. 1000 aparições de Nossa Senhora, 15.000 como foi em Medjugorje, não vale uma Santa Missa. Por isso eu quero pedir para você colocar aqui no comentário se você já entendeu que a Eucaristia deve ser o primeiro lugar na sua vida. Qual o lugar que a Eucaristia está tomando na sua vida? Qual é o lugar que Jesus Eucarístico está tomando? Adoração, comunhão bem feita, bem preparada, se possível rezando o rosário ou o terço antes da comunhão, e depois um outro em agradecimento, ação de graças, como São Miguel ensinou em Garabandal às crianças. Qual lugar a Eucaristia está ocupando na sua vida? Nossa Senhora já conseguiu te convencer que amar o coração dela te leva a amar a Eucaristia acima de tudo e viver os mandamentos de Deus? Afinal, qual é a palavra dela nas bodas de Caná? Fazei tudo o que o meu filho disser, os mandamentos de Deus. A Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Jesus hoje está te perguntando, e coloca aqui no comentário, coloca o seu pedido também, que a gente vai colocar na Santa Missa. Esqueci de dizer, você que é novo no nosso canal, se inscreve nesse canal, faça parte dessa família Hesed, que é misericórdia em hebraico, desse exército de São Miguel, que todos rezam uns pelos outros. Faça parte desse exército, rezando no meio-dia com a gente o terço, rezando à noite o grande e poderoso terço do combate, que tantos milagres tem alcançado. Ativa o sininho também para você receber todas as notificações desse vídeo e, claro, divulga esse vídeo para muitas pessoas. Só quero terminar respondendo uma última pergunta que uma pessoa fez: irmão, as aparições de Medjugorje não já acabaram? Eu digo, não. 3 dos jovens já receberam, né? Deixa eu ver aqui para não confundir. A Ivanka, a Miriana e o Yakov já viram o 10º segredo. E por isso ele só tem aparição uma vez por ano. Yakov no dia do Natal. A Ivanka no dia do aniversário das aparições, 25 de junho. E a Miriana, 18 de março. Inclusive, ela disse que não é porque é o aniversário dela, mas porque essa data, mais tarde, vamos entender que tem um significado espiritual. Algo que vai acontecer nessa data. E Miriana tinha todo mês a aparição de Nossa Senhora. No início, em março do ano passado, acabaram essas aparições mensais, né? Para nós isso também é um sinal. Nesse mês de junho próximo, vamos comemorar 40 anos, também é um número muito simbólico, muito especial, das aparições de Medjugorje. E 3 outros videntes, que é a Vitska, que é o Ivan e a Maria Pavlovic. Esses 3 têm mensagens todos os dias. Porém, uma vez por mês, Nossa Senhora dá a mensagem através da Maria Pavlovic para a humanidade inteira. Todo dia 25, é só você procurar que tem a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. Todo dia 25, a mensagem pública, mas todos os dias Nossa Senhora ainda está aparecendo. E a Vitska disse que quando estiverem acontecendo os segredos, né, e até o grande sinal, pelo menos um dos videntes ainda vai estar tendo aparição todos os dias. É algo muito sério, é algo muito especial, o que Nossa Senhora deseja para a humanidade inteira. Que essa aparição não fique só no superficial, que você procure conhecer mais, procure aprofundar mais. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma depois de você ouvir com carinho, com atenção, todas as palavras de Nossa Senhora nessas aparições. Como as prostitutas e os publicanos não foram os mesmos depois de ouvir João Batista preparando o caminho de Jesus, você também não será a mesma pessoa se ouvir Nossa Senhora, que está clamando em todos os lugares do mundo para preparar o triunfo do seu Imaculado Coração, que é o triunfo de Deus nessa humanidade. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.